Olá, seja bem-vindo ao Intox, hoje com um tema especial. A gente vai falar de síndrome de burnout e saúde mental no colaborador. E nossa convidada para explicar tudo sobre o tema é a querida doutora Laís César, médica psiquiatra. Laís, seja bem-vinda ao Intox. Obrigada, Thiago. É sempre um prazer levar a saúde mental para outros lugares, além do ambiente clássico de consultório, hospital e clínica. Doutora Laís, seja muito bem-vinda ao Intox. Vamos começar quente. Explica para a gente e para o benefício da audiência, na sua visão, né? O que é o burnout, quais são as características, né? O que passa despercebido e a gente começa a partir daí. Bom, começando quente, então, Thiago, por que a gente está falando do burnout, né? Porque é uma realidade que, se não mudar, tende a ter um crescimento absurdo e um impacto gigantesco na realidade do nosso trabalho, né? Na realidade de grandes empresas, enfim, e na vida do colaborador. Então, já justificando por que a gente trouxe esse tema quente, né? Porque é um tema quente mesmo, né? É um fenômeno que só tende a crescer se a gente não ressignificar e melhorar o nosso relacionamento com o trabalho. Falando resumidamente, né, o que é o burnout, muitas pessoas colocam ele na caixinha de uma fadiga, de um estresse crônico, relacionado exclusivamente ao trabalho. E aí, quando a gente pega aí observações, posts, comentários, enfim, sobre características do burnout, acontece até um pouco de confusão para quem está lendo. Porque existem sintomas clássicos que muito se assemelham aos sintomas de dois transtornos que nós ouvimos também muito falar, que é o transtorno ansioso e o transtorno depressivo, né? O burnout, ele tem ali características como o cansaço físico e mental, a despersonalização, né? A diminuição de empatia, dores crônicas como dor de cabeça, dor no corpo, alterações de sono. E a gente já ouviu falar de todos esses sintomas em outras patologias, né? Ao contrário do burnout, que se relaciona exclusivamente ao trabalho, né? À atividade profissional da pessoa, essas outras patologias têm, né, o surgimento, a fisiopatologia, tentando não usar um etiquete chato aqui, vindas de características genéticas, ambiente ou até mesmo fatores desconhecidos. Então, o burnout, colocar um pouquinho na caixinha de algo relacionado exclusivamente ao trabalho é importante. Mas, além disso, vale lembrar que não é porque eu tenho uma coisa que eu não posso ter outra, né? O que a gente vê acontecendo, a grande maioria das vezes, são patologias comórbidas, trazendo um pouco mais claro doenças acontecendo junto, doenças da mente acontecendo no mesmo indivíduo. Existe um transtorno ansioso ou um transtorno misto ansioso-depressivo, e aí existe um outro transtorno que pode surgir aí nesse ambiente de trabalho, e a pessoa já nomeia como burnout, e o tratamento fica meio perdido. É denso o assunto mesmo, quente, denso, complexo, mas é um prazer enorme começar a falar sobre isso por aqui também. Cada vez mais as pessoas estão se informando, né, sobre essas patologias e buscando, né? E a gente vive talvez na era onde existe talvez uma autoajuda muito grande no sentido de buscar informação e não buscar os profissionais. E para exemplificar o que eu estou te falando, eu vou trazer aqui rapidinho a minha tela, só para você ver aqui uma das coisas que eu fui pesquisar no Google Trends. Para quem não sabe, Google Trends, né, ferramenta de pesquisa do Google. Eu peguei nos últimos 5 anos aqui as pesquisas relacionadas à depressão, né, um termo que ele tem um pico maior aqui, ó, no começo de 2018, mais ou menos, e ansiedade. Olha só, doutora Laís, o pico que a ansiedade tem na pandemia, né, para cima, seguido aqui de estresse. E burnout, eu acho que até por ser um termo talvez mais específico, tal, ele tem a sua série de pesquisas aqui, mas ele é bem mais baixo comparado com isso. Quando a gente olha, você olha isso aqui do ponto de vista clínico, né? Assim, o que a pessoa faz? Ela vai no Google, pesquisa isso, ela tenta resolver sozinha, ela não busca ajuda. Em que momento a pessoa tem que buscar ajuda e como é que ela se identifica, né, com essa síndrome? Falando do burnout especificamente, a gente encontra aí muitos obstáculos para o início de tratamento. Um dos obstáculos a gente já conversou, né? Que são esses sintomas se misturando com sintomas de outros transtornos. Aí fica aquela coisa, eu tô com burnout porque talvez é mais bonito de falar burnout, ou então não, eu nem sei o que é burnout, então eu tô com depressão. Então, assim, o começo, né?
identificar a patologia realmente não é muito fácil. Vendo aí esse aumento, né, nas pesquisas, a gente sabe, poxa, e é comum também, eu acho que não existe lutar contra isso, o que a gente pode fazer é psicoeducar. Sintomas de burnout, sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Parece que eu tenho um pouquinho. Dicas para tratar a ansiedade, sabe? É muito complicado, porque essa barreira da procura por um auxílio profissional, infelizmente, ela ainda existe. A gente vem aí de uma longa caminhada para a desestigmatização da psiquiatria, né? Esse olhar voltado para a saúde mental, ele se intensificou na pandemia. Eu vejo uma longa caminhada, mas a gente está no meio do caminho. Que momento procurar ajuda, né? Você trouxe essa questão também. Quais os sinais, né? Quem eu devo procurar primeiro? O suporte de saúde mental se centraliza no psicólogo e no médico psiquiatra. Sabendo que existem ainda alguns estigmas, né? E que ainda é de mais facilidade que o paciente aceite uma consulta, né? Um direcionamento à psicologia. Deixo aqui já um grande agradecimento aos nossos colegas psicólogos. Nós, médicos psiquiatras, não seríamos nada sem eles. E deixo aí também essa primeira porta aberta, porque quando a gente fala do médico psiquiatra, muito se associa medicação, né? Medicação que vai tirar minha produtividade, que vai me trazer sonolência, eu não estou ficando louco. Não é nada disso, mas entendendo que esse estigma ainda existe, eu já aproveito para deixar aí a portinha aberta para o pessoal da psicologia acolher quem está sentindo esses sintomas que a gente citou anteriormente. Muito bom, obrigado pela resposta. Laís, a gente discutiu nos últimos anos aqui também essa questão da transformação digital aqui no Intox, né? Então, passaram por aqui grandes nomes aí voltados à área de saúde, desde grandes redes de hospitais, planos de saúde, até mesmo o diretor do Conselho do Einstein, aqui, onde a gente falou da importância da digitalização na medicina, da telemedicina, do atendimento remoto e tudo mais. Como é que hoje você vê que a gente pode ajudar também o burnout e a saúde mental se utilizando desse novo mundo digital? Assim, facilita o contato, por exemplo, do profissional com a pessoa, com o paciente, ou não? O olho no olho ainda é importante, ler a figura corporal ali. Conta um pouquinho mais para a gente como é que a psiquiatria está se adaptando a esse atendimento virtual. Vejo vantagem em tudo, sabe, Tiago? Quando eu penso que a telemedicina possibilita que eu atenda uma pessoa que está num outro país, num outro estado, ou está com uma criança pequena em casa que ela não pode deixar, ou cuida de alguém e tem os horários restritos, é menos um obstáculo para o monte de obstáculos que o meu paciente tem para me encontrar, sabe? Existe o obstáculo do estigma, existe o obstáculo realmente do tempo, a gente sabe que está sempre todo mundo numa correria. Então, a hora que a gente traz essa possibilidade de diminuir o tempo de trajeto apenas do paciente, a ausência dele na sua residência, ou no lugar que precise dele, nossa, eu já ganhei demais, né? O que eu tento muito é fazer aí uma medicina híbrida, né, tentar mesclar um pouco, quando é possível, os atendimentos online com os atendimentos presenciais. Mas confesso que, assim, eu estou conseguindo ser muito mais rápida no meu primeiro acolhimento de casos de urgência, nas abordagens aí de pacientes que estão à distância, mas fazem questão do seu atendimento, às vezes precisariam programar uma viagem, você consegue atender rapidamente. Então, vejo vantagem em tudo. Também vejo muita vantagem no olho, né? Nas técnicas que a gente aprende e que a gente pratica todo dia, de conseguir entender, ler e avaliar o paciente desde o primeiro passinho que ele dá dentro da nossa sala. Mas a gente vai mesclando. Eu acho que esse é o melhor caminho. Nem tão aqui, nem tão ali. Um caminho do meio com a medicina híbrida. É isso aí, pessoal. Esse foi o bate-papo de hoje com a doutora Laís César, médica psiquiatra, onde falamos tudo sobre síndrome de burnout e saúde mental do colaborador. A versão completa você pode acompanhar no Intox no YouTube ou no LinkedIn. Laís, muito obrigado pela participação. Obrigada, Thiago.